Bom dia, graça e paz a todos que estão em casa assistindo aí com a gente. Graça e paz a todos os nossos irmãos e amigos aqui no templo. Prazer muito grande estar com vocês. A justiça triunfará. Depois de 27 anos, Nelson Mandela, ele saiu da prisão. E quando ele sai da prisão, imediatamente ele é eleito presidente da África do Sul. Nelson Mandela monta a sua equipe e, dentre as ações que ele propõe para o país, é estabelecida a Comissão da Verdade e da Reconciliação. Nelson Mandela entendia com a sua equipe que naquele momento a África do Sul precisava de pacificação. Depois de décadas de apartheid, essa comissão ela tinha a seguinte proposta: policiais do exército, soldados do exército africano, que tivessem o desejo voluntário de confessar os seus crimes e encarar um tribunal. E, obviamente, esta comissão era para policiais brancos, porque era toda uma polícia de brancos que comandava os negros ali na África do Sul. Se eles tivessem a coragem voluntária de confessar os seus crimes, encarar um tribunal, eles poderiam ter a pena reduzida drasticamente, como poderiam até ser absolvidos. Durante 2 anos após a instituição dessa comissão, muitos aceitaram esse benefício. Mas teve um caso que foi muito marcante. Um policial com o nome Van de Broek, ele chega num tribunal e ele começa a confessar para uma audiência atenta e silenciosa 2 crimes de guerra e 2 crimes que ele cometeu contra pessoas inocentes. Ele não estava no seu exercício justo do seu ofício. E ele começa a contar. O primeiro foi um garoto, um jovem de 18 anos, que ele, juntamente com outros soldados, eles pegaram esse jovem, espancaram esse jovem, mataram esse jovem, colocaram como um espeto, tipo churrasco, e deixaram ele queimando um dia inteiro até que o corpo se transformasse em cinzas, para que não restasse nenhuma evidência do crime. 8 anos depois, Van de Broek volta na mesma casa e desta vez pega o pai do jovem. Obriga a mãe, a esposa, a ficar fora da casa assistindo a chacina. Eles pegam o pai, amarram num monte de madeira, ateiam fogo e ficam ali até que o corpo se transformasse em cinzas. No tribunal, não se ouvia nem a respiração das pessoas. Isso que eu te contei em alguns minutos, Van de Broek, ele fica ali 1 hora falando com detalhes. O único som que se ouvia no tribunal era num canto da plateia, uma senhora idosa, a viúva, a esposa daquele homem que eles queimaram, a mãe daquele jovem que eles queimaram, só se ouvia o choro engasgado e as lágrimas daquela mulher. O sentimento no tribunal, que não foi expresso, mas era o sentimento das pessoas,
Era uma frase que eu e você conhecemos bem. Era a frase, isso não é justo. E eu perguntaria para você, qual foi a primeira vez na sua vida que você se encontrou com essa frase? E desde a primeira vez, a gente tem usado essa frase ao longo da vida. Isso não é justo. Nós somos testemunhas de abusos. Nós somos muitas vezes vítimas de situações imerecidas, injustas. E a gente também pronuncia essa frase, isso não é justo. Todas as vezes que a gente vai no shopping, eu e a minha família, no shopping que a gente costuma ir, tem um chocolate lá que a minha filha ama, a Mariana. Para quem não conhece a minha filha, é a garota que participou do Momento Kids. Porque a história que eu vou contar pode ser que você pense que é uma menina de 5 anos. Não, é uma mulher. E a minha filha tem um chocolate lá que ela gosta muito. E quando a gente está lá, ela fala, eu vou pegar um chocolate para mim. E ela faz uma pergunta para mim. Ela fala assim, pai, você quer? E eu falo, não. Aí ela me pergunta de novo, pai, você tem certeza que você não quer chocolate? Eu falo, não, filha. Pai, você não quer? Eu falo, não, eu não estou com vontade. Aí ela fala para mim, pai, eu pago. Eu compro para você um. Eu falo, não, filha, deixa, eu não quero. Aí ela compra o chocolate. Quando ela abre o chocolate, eu olho para ela e falo assim, filha, me dá um pedaço. Quando eu falo me dá um pedaço, a reação da Mariana é assim, pô, pai, isso não é justo. Por que ela fala isso? Porque ela tem medo da mordida que eu dou no chocolate. Segundo ela, eu consigo morder metade do chocolate, em uma única mordida. 70%. E eu confesso para vocês, e Mary, eu não sei se você está assistindo, mas me dá tanto prazer em pedir aquele pedaço. Isso não é justo. Porque eu e você, a gente usa essa expressão porque injustiça é algo que nós não queremos, nós não gostamos, mas nós temos que conviver com injustiças, independente de gostarmos. Eu não sei a sua família, mas na minha família a gente tem o hábito saudável e gostoso de olhar fotografias. Hoje em dia, por conta dos celulares, as pessoas revelam poucas fotografias de papel. Embora as memórias dos celulares lá em casa estejam abarrotadas de fotografias, de vez em quando a gente seleciona umas e manda revelar para guardar, e a gente tem muitos álbuns. É uma terapia deliciosa. Existem fotografias que quando você olha, você capta detalhes que contam uma história, sim ou não? Você olha a roupa, você não acredita que você usou aquela roupa. Você olha cortes de cabelo e você fala, o que eu tinha na cabeça? Você vê personagens, puxa, já morreu, fulano era tão legal, caramba, como é que eu convidei esse chato para vir na minha casa? Fotografias, se você começar a olhar, elas contam histórias. Existe um salmo na Bíblia que ele é uma fotografia. Existe um salmo na Bíblia, ele é curtinho, mas ele fornece para a gente um retrato do que é viver num mundo de tanta injustiça e você viver com tanta injustiça tendo sede de justiça, desejando justiça. Abre aí a sua Bíblia, no Salmo de número 43. Eu vou ler para você em nome de Jesus. Julga-me, ó Deus, e pleiteia pela minha causa
contra uma nação ímpia. Ó, livra-me do homem enganador e injusto, pois tu és o Deus da minha força. Por que me rejeitas? Por que sigo pranteando por causa da opressão do inimigo? Ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, ao Deus da minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Amém? Julga-me, ó Deus. É assim que começa o primeiro verso. Na maioria das traduções, faze-me justiça, ó Deus. Esse pedido do salmista, ele é um pedido que ele é recorrente na Bíblia. No Salmo de número 13, que também é um salmo curtinho, tem 6 versos. O Salmo de número 13, nos 2 primeiros versos, aparece por 4 vezes a expressão até quando? Até quando? No Salmo 13, o salmista ele já começa assim: até quando tu te esquecerás de mim? E ele emenda com uma pergunta: para sempre? Até quando tu esconderás a tua face de mim? Até quando? Ele vai perguntar: até quando eu vou ter que consultar o meu coração angustiado e triste, portanto, um coração que não tem equilíbrio? Até quando eu vou ter que ser o meu próprio conselheiro? E a última pergunta é cruel: até quando os meus inimigos vão zombar da minha cara e vão triunfar sobre mim? Perguntas que eu e você fazemos. Até quando? Abacuque, capítulo 1, no versículo 2, o profeta pergunta: até quando eu clamarei e tu não me escutarás? E o 1º, 2º, 3º e 4 versos do capítulo 1 de Abacuque, ele já dá a ficha, ele já dá o tema dele, o que ele está discutindo lá no livro. Ele vai falar: Senhor, por que tu mostras para mim a iniquidade da nação, o pecado da nação? Poxa, eu clamo por socorro e o Senhor não me ouve. E aí ele usa uma expressão, Abacuque. Ele fala assim: a lei é frouxa, o ímpio prospera e a justiça torcida prossegue. Então o profeta ali, ele reclama de uma forma assim cruel o que está acontecendo com a nação. E aí, se você chega no último livro da Bíblia, Apocalipse 6, no versículo 10, o Apocalipse 6, ele abre falando da abertura dos 5 selos. E aí, quando chega no 5º selo, que é o versículo 9, ele vai dizer assim que ele viu debaixo do altar do trono de Deus as almas daqueles que foram degolados por fidelidade a Deus. E aí no versículo 10 vem a pergunta: até quando, Senhor, santo e poderoso, santo e verdadeiro, tu não vais julgar e vingar o nosso sangue? Ou seja, essa palavra, essa pergunta, até quando? Essa inconformação da alma humana com o sofrimento e a dor persegue a Bíblia inteira. Apocalipse fala dos mártires da igreja primitiva que morreram ao fio da espada. Até quando, Senhor? O desejo de que a justiça triunfe é um desejo do interior da alma humana. É isso que ele está falando aqui. E o verso 1, faze-me justiça, pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Nação ímpia, a palavra aqui, a tradução
mais exata seria uma nação sem pacto, ou seja, uma nação que não tem aliança com Deus. Ela não tem pacto. Que nação é essa que o salmista está reclamando? São os babilônios, que destruíram o templo. O que significava naquela época um exército inimigo entrar em Israel e destruir o templo? Cara, praticamente eles destruíram tudo. Os símbolos de fé de Israel eram o templo e o sábado. O sábado não dá para destruir porque é um dia. O sábado não tem uma estátua. O sábado não tem uma construção. O sábado você pode estar no Polo Norte, você pode estar dentro de um vulcão em erupção. Ninguém rouba de você. Ninguém tira da sua alma e do seu coração. Mas o templo era o local de adoração, era onde Deus se manifestava. O templo era fundamental para aquele povo. E aí os babilônios vêm e destroem o templo, destruíram praticamente tudo. Na sua vida, na minha vida, existem inimigos que destroem praticamente tudo. E eu e você ficamos clamando: Senhor, até quando? Até quando? Quando a justiça vai chegar? Quando a justiça triunfará? E aí ele continua aqui. Ele fala de uma nação ímpia. E ele fala: livra-me do homem enganador e injusto. O contexto desse salmo, quem é o homem enganador e injusto aqui na poesia do salmista? É Absalão. A reclamação aqui do rei é em relação a Absalão. Absalão provocou na nação uma guerra civil. Absalão traiu o pai. Absalão traiu a confiança da família. Absalão, ele armou esquemas, conchavos. Ele fez coisas na calada da noite para detonar o trono e a coroa em Israel. Como é que você acha que os seus inimigos agem? E por que esse homem enganador e ímpio machuca tanto? Porque ele é da mesma casa, porque ele come na mesma mesa, porque ele usa os mesmos entretenimentos, os mesmos prazeres da família, e ele trai. Até quando, Senhor? Se você na sua casa, na sua parentela, entre os seus amigos, você já teve o dissabor da traição, da puxada de tapete, da punhalada nas costas, você entende o que eu estou falando. E a gente pergunta: até quando? O salmista, ele começa aqui a passar um retrato do que está acontecendo, de forma poética. Aí ele vai para o versículo 2, pois tu és o Deus da minha força. A palavra força aqui, ela significa no hebraico fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma construção militar para defesa. Isso é uma fortaleza. O que a gente teria assim, mais próximo da gente para entender uma fortaleza? Casa Branca nos Estados Unidos. A Casa Branca nos Estados Unidos, ela tem 5 andares para baixo do primeiro nível dela, um bunker. Nesse bunker, com paredes assim de concreto, que é um negócio absurdo, é impenetrável, eles têm ali suprimento de ar, de oxigênio e de alimento próprios para ficar ali meses, se precisar. Quem ocupa esse bunker? Presidente dos Estados Unidos. Quando tem crise diplomática, crise no país, guerra, risco de atentado, pega o presidente, pega a esposa, pega os filhos, pega os netos, enfia no bunker. É uma fortaleza. E o salmista, ele começa o versículo 2, depois que ele falou de nação ímpia, de homem enganador, de homem injusto, depois que ele fala, que ele clama, faze-me justiça, ele começa o versículo 2, tu és a minha força. Mas é incrível, que depois que ele declara que Deus é um bunker, que ele tem segurança em Deus, olha como ele continua, por que tu me rejeitas? Por que é que dia e noite o tempo todo eu ando chorando, eu ando lamentando, eu ando de cabeça baixa? É isso que ele está falando aqui. Por que é que eu vivo desse jeito?
Orações, jejuns, votos, fidelidade a Deus durante anos na sua vida de igreja e de fé. E aí você olha para a sua história, para a sua vida, o que você sente? Rejeição, choro, injustiça. Não parece um contrassenso, mas no meio de tudo que ele está falando, ele colocou essa pérola. Deus é a minha fortaleza. Se um dia você tiver grana e tiver condições de fazer turismo para visitar baleias, deixa eu te falar o que acontece. Você vai pegar um bote, o guia turístico vai te levar em alto mar, no local onde as baleias aparecem. Você chega lá, tem uma baleia na superfície. Essa baleia fica na superfície, ela respira várias vezes. Quando ela erguer a cauda dela, não tenha dúvida, quando ela ergue a cauda bem alto, ela mergulha. E ela mergulha a 1.500 metros de profundidade, mais ou menos. Quando ela mergulhar, o guia, ele pega o bote e ele vai embora. E ele vai para outra região para ver outras baleias. E ele conta mais ou menos 45 minutos. Quando dá 45 minutos, ele volta. E ele fala, agora espera. Passa alguns minutos, aquela baleia que mergulhou, o espetáculo dela emergindo da água e dando uma gigantesca golfada de ar, é a primeira respirada dela, é impagável. Aí ela fica ali na superfície mais um pouco, respira mais um pouco e mergulha de novo. Deixa eu te dizer. Quando a baleia está na superfície, ela vem para respirar, tem muita coisa em volta dela. Tem barco, tem navio, tem estrada, tem carro, tem floresta, tem montanha, tem shopping, tem cidade, tem muita coisa. Mas ela não entende nada. Ela não sabe o que é isso. A vida da baleia, o habitat natural dela é 1.500 metros embaixo. Quando ela está lá embaixo, tudo é lindo para ela. Lá embaixo tem paisagem para ela, alimento para ela. A baleia lá embaixo faz amor com o baleio. É uma felicidade a baleia lá embaixo. A vida faz sentido para a baleia lá embaixo. Mas se a cada hora ela não subir para respirar, ela morre. Eu não sei como é o céu. Eu não sei. A Bíblia ela tem palavras que ela passa figuras para a gente que é semelhança, mas como é o céu eu não sei. Eu não sei como é o rosto de Cristo. Eu não sei. Mas se eu toda hora não subir à superfície, mesmo sem saber, sem entender, para pedir o vento do Espírito na minha vida, eu morro. Você morre, cara. Então não importa se tudo está dando errado, se tem muita injustiça na sua vida, se você não compreende as coisas, Deus é a nossa fortaleza. É por isso que o salmista declara, é por isso que o salmista ele fala com toda a força, Deus é a minha fortaleza. É por isso. Ele continua aqui no versículo 3, ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Sabe o que ele está pedindo? Ele está falando assim, Senhor, me dá uma lanterna e um mapa. É tudo que você quer na vida. Eu quero um mapa, mas um mapa perfeito. Senhor, por favor, não manda o Waze, que o Waze de vez em quando coloca a gente em cada roubada. Sim ou não? Não, Senhor, eu preciso de uma lanterna, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso de luz e eu preciso de verdade. Eu preciso de uma lanterna e preciso de um mapa. E ele entendeu que mapa é a palavra de Deus, é a verdade de Deus.
E atenção, para que ele pede isso? Eu quero subir ao monte. Monte, no Velho Testamento, simboliza, significa presença. A presença de Deus no Velho Testamento sobe ao monte. O templo é construído em cima de um monte, porque a ideia é que Deus se manifesta no monte e tem a presença de Deus. Só que a gente chega no Novo Testamento, e o livro de Atos vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas que agora Ele habita no meu coração. Ele habita no seu coração. Portanto, no Novo Testamento, onde é que nós vamos encontrar Deus? Onde é que está a presença de Deus? Vou te dar algumas dicas. O Evangelho vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Numa estrada empoeirada, com 2 homens cabisbaixos e derrotados caminhando para Emaús, Deus está presente. Num barquinho sem recurso tecnológico, açoitado por ondas para todos os lugares, quando os discípulos falam, nós vamos perecer, a gente vai morrer, Deus está presente. Num casamento, quando o vinho acaba, quando a festa vai acabar, e aquela família ia pagar o maior mico da sua vida, porque era uma vergonha acabar o vinho na festa, Ele está presente. E no monte também. No monte do Calvário, Ele está presente. Então aqui quando ele pede, eu preciso de lâmpada, eu preciso de luz, porque eu quero subir no monte. Porque Deus, porque Ele é a minha fortaleza. E a figura do monte na linguagem poética é poderosa. Por quê? Porque o monte indica subida. Eu preciso subir. E a ideia dele é não se curve. Não olhe para baixo. Não olhe para a escuridão. Olhe para a luz. Olhe para Jesus. Suba. É isso que ele está falando. Aí o versículo 4 chega aqui para a gente. Então irei ao altar de Deus. A Deus minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Cara, o que ele está dizendo aqui, declarando é, no altar de Deus, ele tem convicção de que ele vai encontrar a alegria. Para você assim, ter clara essa verdade no seu coração, grava o que eu vou te falar. A alegria em Cristo já foi dada e está dada. Mas é necessário buscar essa alegria. Ela está disponível para mim e para você. A alegria em Cristo está disponível, mas você precisa buscar essa alegria e ter desejo dessa alegria. A minha alma, no 42, um salmo antes, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sede. Sem sede, não tem jeito. Tem desejo. Alegria. Ele sabe que no altar de Deus ele vai encontrar alegria verdadeira, porque nessa altura da vida, com esse retrato que o Salmo 43 está passando, o salmista já entendeu que as alegrias desse mundo, as alegrias dessa terra, as alegrias de entretenimentos, as alegrias propostas por todas as filosofias mundanas, são alegrias efêmeras, frágeis, passageiras, com uma data de validade muito assim, perece rapidamente. Ele já entendeu isso, porque esse cara tem história, esse cara já teve conquista, esse cara já teve a falsa alegria na vida dele, mas agora ele entendeu onde é que ele busca alegria. E apesar do caos, apesar das injustiças, ele sabe que com lâmpada, com verdade, com luz, subindo para o monte, ele chega no altar de Deus e conhece e prova a verdadeira alegria. Está muito triste a tua vida? Está muito complicada a tua vida? Está muito triste o relacionamento na tua família? Está muito complicado a tua vida no trabalho, na escola, sei lá onde? Está muito triste. Alegria, cara. Eu não estou falando
de stand-up de comédia, de humorista, não é disso que eu estou falando. Nós temos bons humoristas que arrancam da gente boas gargalhadas. Temos. Ninguém está negando isso e nem negando a arte. Mas você quer sorrir apesar de tudo, sorrir apesar do mundo, sorrir apesar das injustiças, sorrir apesar de todas as crueldades dessa vida. Vai no altar de Deus, se aproxima de Cristo, faça dele e seja ele para você a sua fortaleza. E aí a gente chega no versículo 5. E aí o salmo vai terminar. E os problemas não vão terminar. No versículo 5 ele vai dizer: por que estás tão abatido, ó minha alma? Por que te inquietas? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista está declarando de uma forma muito honesta que ele é fiel a Deus, que ele entende que Deus é a fortaleza dele, mas nessa altura da vida dele as coisas ainda não estão dando certo. Mas ele já entendeu que não dá para ele ser um seguidor de Cristo simplesmente quando ele tem desejo, porque os nossos desejos nos enganam. Eu vou fazer isso quando eu estiver com vontade, quando eu estiver motivado. A vida não é assim, cara. Quando a gente namora, quando a gente começa a namorar, cara, é um love para todo lado. Mas a vida vai chegar, namorados se preparam para o casamento e eles fazem tudo até aquela data. Mas o casamento começa depois daquela data. E depois daquela data as coisas precisam dar certo. Se você está aí na nossa transmissão desde o começo, você ouviu a Tal falando que 3 horas da manhã o Joca começa a gritar dentro da minha casa. Deixa eu te falar, Tal, o Joca me acordou. Eles dormiram em casa essa noite. Eu falei, caramba, Joaquim. Aí eu orei, Senhor, controla o Joaquim ou controla a Tal e o Mateus? O sentimento da Tal, eu não vou. Muitas vezes é o meu sentimento. Muitas vezes, durante a semana, tudo deu errado. Durante a semana, eu fui magoado, ofendido. As pessoas caluniaram. Aí eu falo, eu vou lá na igreja fazer o quê? Mas eu venho porque Deus é a minha fortaleza, cara. Eu venho porque eu preciso dessa lufada de ar, de vento do Espírito. Senão eu não sobrevivo. E o salmista, ele está sendo honesto, cara. Se alguém pregou Bíblia para você dizendo que segue a Cristo e tudo dá certinho, mentiram para você. O texto bíblico é muito sincero. E o salmista aqui nesse retrato, ele termina assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a linguagem dele, deixa eu te dizer, é de um cara que tem alguma doença física. E não é difícil você imaginar que um cara que está sofrendo com um filho traidor esteja vivendo deprimido, depressão, doenças emocionais, doenças da alma. Mas esse cara está falando, por quê? Mas ele dá uma resposta tremenda, porque ele começa esse salmo na fotografia dele falando, faze-me justiça, ó Deus. Mas ele termina falando com ele mesmo. E aí ele vai dizer, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não espere em homens. Não espere em filosofias mundanas. Não espere em políticas humanas. Não espere nos poderosos dessa terra, porque eles vão te decepcionar. Espera em Deus. Cara, tá difícil, eu sei. Tá insuportável, eu sei que tá, mas espera em Deus. Sempre. Aí é muito legal a forma como ele termina, porque eu ainda o louvarei, ele é a saúde do meu semblante e meu Deus. Quando ele fala saúde, ele está falando de cura. O que é saúde para o semblante na linguagem da poesia? O sorriso será devolvido.
Tem gente nessa pandemia que não está conseguindo mais sorrir. Tem gente que o sorriso ficou abandonado em algum lugar. Cara, dá um sorriso. Dá um sorriso porque Cristo continua sorrindo para você e fará a sua vida alegre, feliz e próspera. Porque Ele é a nossa força. Ele continua sendo a nossa força. E por que eu posso te falar tudo isso? Por causa de Hebreus 10, 23. Ali o texto vai dizer assim: fiquemos firmes na nossa profissão de fé. Fiquemos inabaláveis, porque fiel é aquele que prometeu. Ele cumpre as promessas dele. Ele dá a bênção dele nas nossas vidas. Bom, agora a gente precisa voltar para o tribunal lá do Van der Broek, para saber o que aconteceu. Quando Van der Broek conta que matou o filho, e 8 anos depois matou o pai, e ouve-se o choro da mãe, o juiz que conduzia aquela audiência, o juiz, depois que passa o choro, o juiz vira para a mãe e fala assim: senhora, o que a senhora quer que seja feito de Van der Broek? Porque na comissão da verdade e da reconciliação, quem definia a pena era a família. A audiência, o tribunal, fica todo mundo em suspense. O que ela vai dizer? E aí ela olha para Van der Broek e ela fala assim: eu quero que ele vá até o local onde ele matou e queimou o meu filho, e onde ele matou e queimou o meu marido, e ele recolha as cinzas e traga para mim. Porque eu quero ter o direito de fazer um funeral decente para a minha família. Van der Broek de cabeça baixa, enrubescido, tremendo, ele simplesmente assente com a cabeça, ele concorda. Silêncio no tribunal. De repente a senhora levanta e ela fala assim: eu tenho mais um pedido. Todo mundo para ouvir. E aí ela olha para ele e fala assim: eu desejo, e isso não é para ser lei nem obrigação, é só se ele quiser, mas eu desejo que Van der Broek, daqui para o final da vida dele ou da minha vida, todos os meses, 2 vezes por mês, ele vá me visitar no gueto e ele passe o dia inteiro comigo na minha casa. Porque ele destruiu a minha família. Eu só tinha um filho e um marido. Ele acabou com a minha família. Mas eu ainda tenho muito amor para dar. E eu quero que ele passe todos os meses, 2 vezes por mês, o dia inteiro comigo, porque eu quero amá-lo como um filho. E deixa eu dizer para você, Deus já te perdoou e eu também perdoo. E mais uma coisa, se você permitir, eu quero te abraçar agora para você entender que o meu perdão é verdadeiro. Nesse momento, a narrativa dessa história real conta que no tribunal, uma pessoa levanta ali, a outra lá, outros aqui, e começam a cantar a capela Amazing Grace, maravilhosa graça. Van der Broek, nesse momento, ele não participou disso. Por quê? Ele chorava tanto e ficou tão impactado que ele desmaiou. Mas quando ele acorda, ele abraça e ele segue o resto da vida visitando essa mulher e passa a ser filho dessa mulher. A justiça triunfará. Atos 17:31, lido pelo diácono Fábio. Ele estabeleceu um dia quando julgará a terra com justiça, através de um homem. E para provar para todo mundo que isso é verdade, ele ressuscitou esse homem. Jesus venceu o pecado.
Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Ele está voltando e esse dia se chama em teologia juízo final. Nesse dia ele vai julgar individualmente, nacionalmente e mundialmente todas as pessoas, todas as coisas. Mas eu vou te contar um segredo para você levar para a sua vida. Esse Jesus, esse justo juiz que voltará para que a justiça triunfe, no seu primeiro sermão, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando ele começa as bem-aventuranças, logo no versículo 7, ele vai dizer assim: bem-aventurados, abençoados, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí Tiago confirma isso. 2, versículo 13 na sua carta. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não exercitaram misericórdia. Mas haverá misericórdia para aqueles que agiram com misericórdia. E eu gosto da forma como Tiago 13, do capítulo 2, termina. A misericórdia triunfará no juízo. Eu sou um pecador miserável. E a minha esperança e confiança é que Deus vai agir comigo com justiça. Mas eu não tenho dúvida que Ele vai colocar e temperar muita misericórdia na hora de me julgar. Porque se não fosse a misericórdia dEle, eu seria consumido. Você seria consumido. A justiça triunfará na minha e na sua vida, goste você ou não. Renda-se àquele que Deus ressuscitou, a Jesus Cristo. Porque Ele vem vindo para julgar, abençoar e resgatar a sua igreja. Deus te abençoe.